Meu marido queria adotar uma criança, mas eu tinha minhas dúvidas. Ela tinha cerca de 14 anos, cabelos castanhos. Seu nome é Hannah. Magricela, olhos profundos e sombrios. Eu nunca vou esquecer o dia em que ela cruzou a soleira da minha porta. Eu nunca quis ter filhos, mas o meu querido marido teve o que ele chamou de despertar espiritual e decidiu abrir nossa casa para uma pequena indigente em nome de nossas almas imortais. Eu odiei a ideia. Não queria que nossa vida mudasse, mas meu marido estava determinado. Se podemos poupar uma criança de sofrimento, ele dizia, segurando o meu rosto, temos que tentar. Relutante, eu concordei. E assim veio a Hannah, apenas com as roupas do corpo. Não foi fácil no começo. Eu a peguei 2 vezes andando pela casa à noite, esvaziando a despensa. Parecia convencida de que precisava esconder comida no sótão onde dormia. Eu queria castigá-la, mas algo em seus olhos me deteve. Claramente, ela era assombrada por algo. Nas 2 vezes, engoli meu orgulho, dei-lhe uma maçã e a mandei de volta para a cama. Contra meu próprio julgamento, comecei a tolerar a garota. De qualquer forma, o acordo era temporário. Ela começou a me ajudar em casa enquanto meu marido trabalhava. Aos poucos, começou a se abrir. Soube que era de uma vila no leste. A família tinha sido expulsa de casa pelos próprios vizinhos. Eram refugiados, famintos. O pai roubou pão e foi enforcado como um ladrão. E a mãe simplesmente foi embora uma noite e nunca mais voltou. Ela vivia nas ruas. Assegurei que estaria segura conosco. Enquanto eu a ensinava os dissabores da vida doméstica, meu marido educava sua mente. Passavam horas à noite mergulhados nos livros dele. Tentei não ter ciúmes de toda a atenção que ele dava a ela. Logo, ele passava mais tempo ensinando Hannah do que comigo. Ele até mencionou a ideia de adotá-la, o que recusei veementemente. Eu havia aprendido a respeitar a garota, mas a verdade é que nunca pedi por isso. Era a cruzada dele, não minha. Foi então que ele me deu um ultimato. Onde Hannah fosse, ele a seguiria, comigo ou sem mim. Me chamou de desgraçada. Ao olhar nos olhos inocentes dela, eu soube o que precisava fazer. Passei a tratar Hannah como uma filha. Ela finalmente começou a agir como uma criança de novo, seus olhos cheios de riso em vez de medo. Uma manhã, mandei Hannah para o quarto quando meu marido saiu para o trabalho. Precisava visitar um homem na cidade. Naquela noite, meu marido lia o jornal enquanto Hannah varria o chão alegremente. Nossa pequena e feliz família, finalmente completa. Até que batidas ensurdecedoras estremeceram a porta. 4 homens da Gestapo entraram, gritando, armas apontadas para Hannah e meu marido. Ninguém se moveu, nem ousou respirar. Com os olhos suplicantes de Hannah queimando silenciosamente nos meus, só tive uma coisa a dizer. São eles, senhor oficial, a judia e o simpatizante. Meu pai me levou a um show de mágica depois de me deixar com um olho roxo. E para o próximo truque, eu preciso de um voluntário, declarou o mágico. A maioria das crianças na plateia levantou as mãos, menos eu. Eu não queria ser o centro das atenções no palco com um olho roxo. Que tal você? O mágico apontou para mim. Eu olhei para os lados para ter certeza de que ele realmente estava apontando para mim. Sim, você. Ele confirmou. Olhei para meu pai, o homem que me deu o olho roxo e depois me trouxe a esse show como um pedido de desculpas para ter certeza de que estava tudo bem. Anda, não seja um molenga, meu pai disse. Sobe lá. A assistente do mágico se aproximou de mim, colocou o braço em volta dos meus ombros e me conduziu até o palco, onde me fez ficar ao lado do mágico, em frente a uma grande caixa preta. Qual é o seu nome? Perguntou o mágico. Ethan. Respondi quase sussurrando. Por favor, entre na caixa mágica, Ethan. Enquanto falava, a assistente abriu a frente da caixa e fez sinal para eu entrar. Depois que entrei, a assistente fechou a porta. Agora farei Ethan desaparecer, o mágico declarou para a plateia.
Para mim, ele sussurrou pela caixa. Você tá pronto para desaparecer, Ethan? Sim, eu respondi. Eu gostaria mesmo de poder desaparecer, pensei comigo mesmo. Abracadabra! Gritou o mágico. Logo depois, senti uma forte tontura e achei que fosse desmaiar, mas a sensação passou tão rápido quanto começou. Momentos depois, a porta da caixa se abriu e a plateia começou a aplaudir. Confuso, eu saí da caixa. Eu acho que não funcionou, sussurrei para o mágico. Em momento algum do truque, eu desapareci da caixa. Tem certeza disso? O mágico apontou para a plateia. Demorei a entender que ele não estava apontando para a multidão. Estava gesticulando para uma única pessoa. Uma mulher. Mãe? A palavra saiu em um soluço. O que eu via era impossível. A minha mãe havia morrido 4 anos antes. Corri para fora do palco e através da multidão até alcançá-la. Quando fiz isso, joguei meus braços ao redor dela. O que deu em você? Ela perguntou. Nada, respondi, enxugando os olhos. Eu só tava com saudades. Você ficou na caixa por apenas alguns minutos, filha. Ela sorriu. Eu sei, eu disse, mas para mim pareceram anos. Enquanto isso, em outro lugar, um homem furioso exigiu. O que você fez com meu filho? Ora, eu fiz ele desaparecer. O mágico respondeu com um sorriso. A minha mãe chegou a uma idade em que tudo o que ela fazia era excêntrico. Começou de forma inocente. Ela comprou um incenso e uma bomba de banho efervescente na loja mística da vila e disse que se sentiu purificada pelos aromas. Passou por uma fase de gnomos e havia rostos alegres de porcelana colorida espiando em cada canto do jardim. Depois vieram os cristais, colocados em certas partes da casa para maximizar a sua energia. Sem contar todos os grupos, de terapia artística, meditação, yoga. Mesmo assim, eu a encontrava chorando de vez em quando, esfregando a pequena chave do meu pai que ela mantinha pendurada no pescoço. A próxima fase, e essa parecia realmente ajudá-la, foram as fadas. A loja passou a vender estatuetas de fadas, cada uma com uma pose que transmitia algo de seu charme ou personalidade. Eram feitas de ferro e, mesmo para o meu olhar cético, tinham detalhes impressionantes. Ela comprou várias e criou pequenos santuários por toda a casa, com flores, velas e incensos específicos. Ao cair da noite, eu a encontrava ajoelhada em frente a um desses altares, em transe, sussurrando, suplicando. Como oferenda, ela deixava pequenas pilhas de moedas organizadas por tamanho, o que, depois de algumas semanas, me deu uma ideia. Minha mãe reclamava de suas botas de trabalho há tempos. Eram desconfortáveis e pesadas. Então, levantei cedo uma manhã, tirei as moedas do último santuário e as coloquei dentro das botas dela. Já havia dito inúmeras vezes para ela trocar as botas, mas ela não me ouvia, claro. Mas se achasse que as fadas estavam dizendo para trocá-las, talvez escutasse e parasse de gastar tanto com essas bobagens esotéricas. E eu estava certo. Ela ficou, e eu não estou exagerando, eufórica ao encontrar as moedas. Nos 30 minutos antes de ir ao trabalho, ela andou pela casa gargalhando de alegria, quase dançando enquanto as moedas tilintavam dentro dos seus sapatos. Por um momento, a nossa pequena casa parecia feliz novamente. Então, nas semanas seguintes, eu repeti o truque. Não com frequência o suficiente para parecer suspeito, mas sempre que eu via sua alegria começar a diminuir. Ela consertou o carro, fomos ao teatro, encontrou amigos que não via desde a morte do meu pai. Mas, cada vez mais, eu a via rezando no santuário do quarto dela, do que tinha algumas coisas do meu pai, o relógio dele, seu pente, seu cinto, uma foto. Então, naquela noite, entrei de fininho e coloquei as moedas na mesinha trancada ao lado da cama dele. Na manhã seguinte, acordei assustado, com o som de um único tiro, rompendo o silêncio da madrugada. A herança. A vovó ficou com o vaso Ming.
o tio Gary com o anel de safira, a tia Dana com os brincos de diamante e eu herdei a Lívia. É muito incomum que alguém herde uma múmia em vez de dinheiro ou joias finas. A minha mãe mal conseguiu esconder o seu desgosto quando o sarcófago de madeira foi entregue em minha casa. De todas as coisas, ela achou que um cadáver era um belo presente, murmurou, fazendo eu prometer que guardaria aquela coisa no sótão e encontraria um museu ou algum colecionador que estivesse disposto a comprá-la. Junto com o sarcófago, veio uma carta escrita pela tia-avó Celeste pouco antes de falecer. Minha querida Sofia, não quero que você derrame muitas lágrimas pela minha morte. Vivi uma vida longa. A donzela no caixão não teve a mesma sorte. Quando eu era mais jovem e fazia turnês com o circo como contorcionista, meu amante e excêntrico artista Dino Sansonetti me contou um pouco sobre a múmia que atraía tantos visitantes ao nosso espetáculo. Ela é do Egito e ninguém sabe como ela realmente era chamada quando viva, apenas que tinha por volta de 20 anos quando faleceu. Se você for curiosa o suficiente para levantar a tampa, verá que quem a embalsamou fez um trabalho fantástico. Sua vida terminou há milhares de anos, mas a sua beleza resistiu ao teste do tempo. Guarde-a, elogie ela, deixe-a saber que ela ainda é vista e admirada, e você verá por que ela era meu bem mais precioso. Isso só consolidou a crença da minha mãe de que a tia Celeste havia perdido completamente a razão. Tá aí o que acontece com as mulheres que não constroem uma família quando podem. Elas se sentem tão solitárias à medida que envelhecem que algumas delas conversam com mortos. Vê se você se livra dessa monstruosidade logo, por favor. Mais tarde, naquela noite, fiquei deprimida, pensando no fato de que nunca mais conseguiria falar com a tia Celeste. Então, me embebedei. Fui até o sótão e levantei a tampa do sarcófago. Em minha tristeza embriagada, lágrimas rolaram quando olhei para Lívia. Você era realmente linda. Ninguém deveria morrer tão jovem. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Solucei amargamente. Então, desci para o banheiro e o que vi no espelho me fez voltar à realidade rapidamente. Ainda era eu, apenas uma versão de mim mesma que eu não via há muito tempo. Eu parecia a mesma de logo depois de me formar no ensino médio. Cerca de 20 anos de envelhecimento que se passaram num piscar de olhos. A minha mãe estava sempre errada e melancólica. Afinal, cirurgia plástica nunca foi o segredo da tia Celeste.